Olá, pessoal, boa noite. Boa Boa noite, noite. Sanderson. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, professor Sérgio. Hoje eu vou te chamar de professor Sérgio, É. a menos que você me o permita. Não, professor Sérgio. Professor Sérgio, muito obrigado aqui pela sua participação. O professor Sérgio é um velho conhecido meu. Quando eu comecei na USP, tinha o meu laboratório, o laboratório do meu orientador, né? Ficava numa sala. A sala do lado tinha um pessoal trabalhando lá. O professor Sérgio estava lá como aluno na época, né? Então, cara, o prazer é muito grande, né? Você sabe aí como eu valorizo a nossa parceria aí de tantos anos, né? E de crescimento mútuo, né? E eu vejo aí tua evolução, enfim, é uma carreira brilhante, né? Então, o professor Sérgio é da área de engenharia mecânica, né? E iniciou na profissão, dentro da profissão de engenheiro mecânico, com a formação aí sólida, trabalhou com gestão de projetos, né? E trabalha até hoje, né? Então, o Sérgio vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente e acho que é isso. Fique à vontade, meu caro. Sanderson, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? É sempre uma satisfação a gente poder continuar, né? Trocando ideias, fazendo novas reflexões, né? As reflexões que nós temos, né? Elas voltam lá no ano de 2000, 2001, né? Desde a época do começo do doutorado, quando a gente ainda jogava bola com o pessoal e mais tarde nós fomos para a empresa. São reflexões que ficam para a vida. E quer queira ou quer não, elas foram construídas ao longo do tempo. E tem coisa que só vem com o tempo, né? Às vezes o mundo nosso nos coloca diante de pressões para ter resultado imediato, e eu reconheço, é da natureza, né? Da natureza da própria construção da sociedade, né? Fruto da nossa interação, né? Mas a gente precisa também observar que tem coisa que não adianta, tem coisa que só vem com o tempo, né? E eu acho que essa amizade nossa, ela representa muito disso, né? Tanto é que hoje nós temos um trabalho, né, uma parceria, né, entre universidades, né, fruto dessa amizade, e eu torço que para o futuro isso continue sendo bastante frutífero. Eu trouxe aqui uma apresentação, e eu confesso, Sanderson, que eu fiquei em dúvida, né, como que eu poderia trazer uma mensagem baseada nessa experiência, né, e que fosse valorosa para as pessoas aqui presentes, né. Então eu tomei a liberdade de começar um pouquinho mais cedo, né, só para tentar entrar no clima da discussão, tá? Gostei da discussão, né, embora eu não tenha pegado o contexto inteiro. Bom, se me dá licença aqui, eu vou botar uma apresentação. Bom, um pouquinho da nossa experiência aí, que inclusive nós compartilhamos muito, Sanderson, ao longo do tempo, né? E eu vou dosar um pouco também com um pouco da experiência minha aqui em São Carlos, né? São Carlos, interior de São Paulo, seja pela Universidade Federal de São Carlos, né? E seja também por trabalhos aí com empresas do interior do estado, né? Bom, primeiramente eu coloquei aqui alguns detalhes meus, não se preocupe, tem muitos nomes, né? Eu não consegui filtrar, né? Mas eu sou engenheiro mecânico de formação, e fiz mestrado e doutorado também em engenharia mecânica. Mas, na verdade, a minha vivência de engenharia mecânica começou muito antes do curso de graduação. Eu tive a sorte, ou azar, Sanderson, tive a sorte ou azar, né? De quando eu tinha lá pelo volta dos 13 para 14 anos, eu fui colocado para trabalhar numa fábrica em Franca, né? Você conheceu minha cidade, Franca, né? E me colocaram para tirar xerox de documentos. E mal sabia eu que mais tarde, aqueles xerox, aquelas cópias de documentos, um dia eu perguntei para as pessoas, né? Perguntei o que que era aquilo, né? E as pessoas me falaram que aquilo era desenhos de peças de máquina, tá? E mal sabia eu que aquilo estava me encaminhando para mais tarde fazer engenharia, né? Fui fazer engenharia, fiz iniciação científica, fiz estágio
Fui trabalhar com processo de fabricação, passei um tempo na indústria antes de voltar para o mestrado, 3 anos depois voltei para o mestrado. Entre o período de mestrado e doutorado, eu tive a possibilidade de trabalhar em várias consultorias para Ford, Eucatex, para Embraer, né? Um projeto grande de Embraer. E mais tarde, 2005, né? Eu fui parar na Opto, aí eu reencontro o Sanderson, né? Eu fico lá até 2013, você saiu um pouco antes, né, Sanderson? E 2012. 2012, né? E na Opto eu fico por todo esse tempo como engenheiro de desenvolvimento sênior, trabalhando em câmeras de satélite, né? Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Nesse meio período ainda da Opto e a transição entre Opto, depois mais tarde eu fui para a UFSCar, né, como professor, né? Eu ainda fiz um MBA em gerenciamento de projetos, aplicando um pouco ainda no contexto da Opto e mais tarde no contexto da universidade. E desde 2013 eu estou na UFSCar, né, como professor da área de engenharia mecânica, dentro de um nicho específico que nós chamamos de projeto mecânico, embora a palavra projeto mecânico usado para nós na engenharia mecânica é um conceito que foge do conceito de gerenciamento de projetos, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Nós temos uma pós-graduação que foi implantada recentemente e eu também estou credenciado e orientando alunos. Eu gosto muito dessa brincadeira em várias aulas, né? E possivelmente vários de vocês, se não todo mundo, já tocou ou foi apresentada essa discussão do mito da caverna de Platão, né? Tá? Que, trazido em poucas palavras, né? Todo mundo, de uma certa forma, tem a sua própria caverna e todo mundo vive na sua própria caverna. É uma ilustração, é uma alegoria. E de forma que a percepção do mundo que vem para cada um de nós nunca é direta, né? Ela vem sempre por meio dos fachos de luz que adentram a caverna e passando por meio dos objetos, projetam sombras nas paredes e é por meio dessas sombras que nós interpretamos a realidade. Essa é uma alegoria que remete aí a mais de 2000 anos, né? E de uma certa forma, ela atende aí vários problemas da realidade presente, e acredito que na nossa realidade da engenharia, né, do mundo técnico, também. Eu vou tocar nessa questão daqui a pouco. Uma questão que também para nós é muito cara é o problema do pensamento crítico, né? Tá? Mas uma pergunta que eu também deixo para os meus alunos é: se você busca o pensamento crítico, com qual segurança você julga que você tem liberdade para deixar seu cérebro solto, para encontrar os caminhos do questionamento que não sejam enviesados, tá? É uma brincadeira que eu faço também mais tarde aqui na discussão. Vou dar uma passeada rápida por algumas experiências que nós fizemos, que nós temos aqui em São Carlos, né? Tá? E sempre que possível, eu vou colocar uma pergunta que abre aquele slide, ou grupo de slides, no sentido de buscar essa provocação. As perguntas, eu fui preparando essas perguntas com o olhar de uma pessoa que trabalhou bastante na área técnica, né? A minha área principal é a área técnica. Eu sou do cálculo estrutural, eu sou da modelagem matemática, mas eu vou fazer perguntas com o olhar de quem, né, se aventurou pelo lado da gestão, né, e continua buscando elementos para avançar por esse lado também. Então, por exemplo, quando nós tivemos essa experiência com os alunos nossos da engenharia mecânica, 8 anos atrás, aqui em São Carlos, né? Vocês estão vendo aí a fotografia de um carrinho, né? Um carrinho para uma pessoa, um bugzinho, né? Com motor a combustão, motor gasolina, né? E na época surgiu o desafio de a gente transformar esse carrinho em um carro elétrico. Esse projeto já foi concluído. Esse carro, ele tem lá o motor de combustão. O motor de combustão foi modificado para powertrain, que a gente chama, né? Powertrain com energia elétrica, né? Com duas baterias, com motor elétrico. E a gente viu que tem o mesmo desempenho. E da figura ao lado, figura da direita, vocês estão vendo ali um tipo de um conjunto de arames com cores, tá? E esse conjunto de arames com cores, na verdade, é um modelo de representação.
tá? O que você vê na figura da direita não é imediatamente o que você percebe na figura da esquerda. É uma forma de representação, por meio de modelos matemáticos, para a gente poder julgar aquilo que normalmente a gente não vê quando você olha para a fotografia do carro, tá? E essa foi uma questão que surgiu para os nossos alunos, tá? Porque muitos alunos tiveram uma resistência grande no começo, né, de trabalhar na parte da modelagem matemática, tá? E mais tarde nós mostramos para eles que nós, como humanos, nós temos uma limitação natural, cognitiva, da própria arquitetura cerebral, tá? E que essa limitação, ela nos leva a um certo feeling, né? Se diz no jargão popular, um certo feeling da realidade, né? Mas esse feeling nos leva a julgamentos que não necessariamente condiz com a realidade matemática do problema que você enfrenta, tá? E esse foi um problema de gestão que nós tínhamos, e mais tarde eu vou contar também um problema similar de empresa que deriva desse problema, né? Porque muitas vezes, sem você ter um embasamento matemático suficiente, às vezes você é premido ou premida para tomar decisão rápida. E a pergunta que fica é: a sua decisão, né, sem ter o devido embasamento, dependendo do nível técnico do projeto, a sua decisão vai tá bem condicionada para entregar um resultado que seja satisfatório para aquele projeto, para aquela organização? Tá? A experiência com os nossos alunos mostrou que quem quis tomar a decisão imediata caiu do cavalo. Tá? A decisão, o feeling levava para um lado, e o cálculo matemático levava para um outro lado, totalmente distante do feeling. Tá? Avançando aqui. E aí você se pergunta, né? Se existem tantos métodos disponíveis, a pergunta que fica é: eu terei elementos para decidir a hora de usá-los ou não? E essa é uma pergunta que muitas organizações industriais às vezes nem se dão o direito de fazer, porque cada organização está premida pelo seu mercado, os seus contratos, a sua necessidade por bater metas de lucros e outras metas, né? E muitas vezes essa pergunta passa batida, tá? Mas é preciso contemplar com muito cuidado o risco, né? Se é que existe maturidade suficiente na organização, o risco pelo fato de não se conhecer os métodos necessários antes de você tomar a decisão. Ah, então, por exemplo, eu mudei aqui a figura para um outro problema que nós enfrentamos aqui em São Carlos, né? Que é um problema que abrange o caso dos processos de fabricação. Tá? E eu sei que muitos aqui presentes, né, podem já ter se deparado com um tipo de processo ou não, ou vários, né? Eu escolhi um especial, não se preocupem com a terminologia que está aqui, mas a pergunta que eu quero trazer é: em relação àquilo que você percebe, você julga com o que você percebe, ou você tem algum processo, um processo padronizado, algum checklist, alguma instrução, alguma orientação da equipe, ou pessoas com devido embasamento na equipe que te oferecem os subsídios adequados para sua tomada de decisão na hora que você precisa? Tá? Eu também vejo, olhando aqui pelo lado da mecânica, que das organizações industriais que nós temos contato, muitas organizações não tomam decisões baseadas no melhor, no suprassumo da literatura. Para algumas empresas, ok, elas continuam ganhando dinheiro, mas nem se dão conta que poderiam estar ganhando mais. Tá? Porque se existe tanta gente mundo afora depositando conhecimento e esforço em cima disso, é porque isso promete, né? Isso promete algum retorno. Tá? Então, por exemplo, eu apresento aqui a fotografia de um certo processo de fabricação mecânica, né? Ali no centro da imagem, mais ou menos, você está vendo ali uma geometria de uma peça metálica que se parece com uma espécie de cone, tá? Esse aqui é um processo mecânico para você, a partir de uma chapa plana, você gerar um cone, tá? Um cone de seção circular, tá? Usando máquinas que normalmente não eram empregadas para este fim, tá?
Então, por exemplo, é uma provocação que nós fizemos há pouco tempo para uma empresa aqui da cidade de São Carlos, que é uma empresa com o nome Tecance, fabricante de motores de geladeiras, fabricante mundial, né? E nós perguntamos para a empresa o quão aptos eles estavam a expandir o escopo do conhecimento dos seus respectivos processos de fabricação, tá? De uma maneira não convencional. Inclusive, a máquina, eu usei exatamente essa imagem para fazer a demonstração para a empresa, né? A máquina que eles usavam era uma máquina de corte, uma máquina para cortar peças. E aqui você está vendo que está sendo usada uma máquina que não está cortando a peça, ela está mudando a forma da peça. E eu falei assim para o diretor da Tecance, né? Nós enganamos a máquina. Tá? Só que para você enganar a máquina, você tem que submeter o conhecimento, né, no limite, ao limite e estar apto, né, para pular aquele limite e avançar. Né? Então, por exemplo, nessa discussão, de você buscar o limite do conhecimento em relação aos processos produtivos, usando esse mesmo processo da figura anterior, se vocês olham na imagem de baixo aqui, para quem conhece, isso aqui são pedaços de fotografias do joelho humano, tá? E isso aqui simboliza uma situação de um joelho humano que carece de uma cirurgia de reposição da proteção da cabeça do fêmur. Tá? Tem vários processos médicos aplicados para isso. E um processo que se coloca, é por meio de peças feitas mecanicamente. Tá? Então, a terceira figura, a figura central do grupo de baixo, mostra uma peça metálica tendo sido fabricada na forma customizada, na geometria do joelho daquela pessoa. Tá? Indicando que no futuro nós vamos buscar geometrias que atendam à demanda particular de cada pessoa para resolver esses problemas médicos. E cada vez mais esse problema, como na fotografia acima da direita, os sistemas automatizados, braços robóticos, vão estar nos auxiliando na busca dessa meta. Tá? Mas eu pergunto para a iniciativa privada se ela vai estar apta para respeitar o tempo de amadurecimento que essa ideia precisa antes de ser colocada em prática. Para que a gente não corra o risco de colocar essa ideia antes da hora, eventualmente até colocando a ideia na possibilidade de morrer por inaceitação, por falhas, por riscos diversos, né? Quando na verdade ela se coloca como promissora. Né? E aí eu pergunto para você gestor, gestora, né? Fazendo uma brincadeira com as próprias peças produzidas por esse processo mecânico, né? E isso aqui é uma solução mecânica, médica, que está sendo implementada mundo afora. Nós já temos experiência no Brasil. Há pouco tempo eu soube, ali da cidade de Campinas, que no hospital da Unicamp foi feita uma cirurgia com um jogador da seleção brasileira de handebol, que por um conflito específico lá do jogo de handebol, eu não me lembro qual, houve um choque e ele levou uma cotovelada na testa, e a testa, o osso frontal aqui da testa, ele se particionou em vários pedaços, e a solução do hospital foi o médico fazer um estudo por geometria do crânio daquele paciente para desenvolver a forma de uma peça metálica que fosse elemento para substituição do osso na original da porção da testa que se transformou em vários pedaços. Mas eu já pulo. Tá? Quando a gente pensa numa ideia, pode parecer até mirabolante, né? Mas eu pergunto, quão resistente você é a uma nova ideia? Pode ser essa ou pode ser outra. Tá? E muitas vezes nós gestores, nós nos colocamos em situações conservadoras, porque você se apoia no passado, né, com relação àquilo que deu certo no passado, e muitas vezes o futuro acaba te pedindo uma inovação, uma abordagem diferenciada, uma abordagem agressiva. E às vezes o engessamento das ideias do passado, né, não permite você arriscar pelo lado novo. Essa figura aqui remete a um processo mecânico, metalúrgico, que já tem aí 2, 3, 4 mil anos de existência, que é um processo de você moldar os metais por meio da força, por meio da aplicação de energia, né? Antigamente se fazia com a força do braço, né? Para você construir facas, né? Facas, espadas, armas brancas, né?
E hoje você tem maquinários para isso. Tá? Mas o processo antigo era um processo que, para você alcançar o produto, você perdia muito tempo. Tá? E em situação de guerra, né, você não podia se dar o luxo de gastar muito tempo até produzir uma espada. Né? Com a evolução, no pós-revolução industrial, nas outras revoluções que vieram, esse processo ganhou automações, automatizações. Você tem máquinas específicas para isso. Tá? Mas a experiência da iniciativa privada me mostrou conflitos interessantes a esses processos consagrados, no sentido de que decisões, às vezes decisões de diretoria, tá, pareciam vir para não respeitar a base de conhecimentos que é registrada em cima desses processos consagrados ao longo de séculos, né, que fique como provocação. Então, máquinas como essas estão aí disponíveis no mundo para fazer esse trabalho de uma maneira moderna, para você tirar peças de grandes tamanhos aplicando força, mas não mais com a força do braço, né? Mudando de pato para ganso o assunto, eu e o Sanderson, nós temos uma parceria junto com outros amigos, companheiros, professores, alunos, por um tempo também pessoal aqui da UFSCar, mas hoje mais concentrado aí em Brasília, né? Dessa experiência que nasceu lá na época da pandemia, né, para atender a demanda de hospitais, de UTIs, pelo emprego de ventiladores ou respiradores mecânicos. Tá? Então, essa parceria nossa, né, ela foi bastante frutífera, né, para inaugurar, né, esse projeto de parceria que está sendo realizado aí em Brasília. Tem muitos avanços. Hoje mesmo eu participei com uma reunião com o engenheiro da equipe e a gente percebe que tem mais um passo importante de avanço técnico, o que deve impactar também nas decisões gerenciais em breve. Mas o problema que nos assombrou, sobretudo na época da pandemia desse projeto, foi o fato de a gente ter que gerar na forma desse equipamento, e aqui está o exemplo de duas figuras do equipamento, são figuras das originais, elas sofreram muitas mudanças, né? Mas isso aqui remete àquele momento, 2020, 2021 da pandemia, quando eu daqui de São Carlos, eu orientava por meios virtuais alunos aí da UNB a fazerem os desenhos por meio de software específico, até chegar nessa forma. E essa era uma coisa que mexia muito comigo, né? Porque toda a minha experiência industrial, no sentido de eu orientar equipes, tá? Ela acontecia de forma presencial. Nós sentávamos presencialmente, cada um pegava um papel, a gente já ia rabiscando. E essa aqui foi uma experiência assim, interessantíssima, porque foi a primeira vez que eu tive que orientar uma equipe, estando aí a 800 quilômetros de mim, com toda a dificuldade que às vezes surge, né, pelo fato de você usar uma reunião, um meeting, um Teams, né, virtualmente. Tá? E a gente percebe que naquela época, né, a gente estava aprendendo ainda a lidar com isso, né? E isso trouxe, inclusive, bastante ruído na comunicação. E nós tivemos que aprender a fazer isso. E isso também tem o poder de impactar no tempo, que por sua vez impacta nas decisões. Aqui nós temos algumas figuras de vários momentos aí, desde 2020, sobretudo nos últimos 2 anos, parte do equipamento sendo montada aí em Brasília, aí na UNB, né? Então a gente fica muito feliz, né, de poder participar disso, de poder contribuir e ver que alunos que participaram disso, a gente percebe, né, o pessoal começando assim, bastante cru ali no começo e saindo da equipe com uma bela evolução. E hoje, certamente, vários já estão no mercado trabalhando nessa área ou não, mas aproveitando, né, dessa vivência que nós tivemos. Mudando de assunto, tá? Eu vou passar aqui sobre algumas figuras rápidas, que remetem ao tempo de convivência que eu tive com o Sanderson na empresa optoeletrônica aqui da cidade de São Carlos, né? Que foi durante os anos ali de 2004 até 2012, 2005 até 2012, né? Que nós trabalhamos na discussão de vários projetos, mas em especial a câmera de satélite, as duas câmeras de satélite, projetos MUX e WFI, dos satélites de parceria China-Brasil, China-Brasil, na Cibers 3 e 4, que atualmente estão em órbita. Eles foram lançados e o último foi lançado por volta do ano de 2017, 2018. E desde então,
que chega para nós que ele está em órbita funcionando e por serem câmeras, estão tirando aí imagens do planeta em várias posições do mundo. Tá? Aquele desafio, né, que nós tivemos a chance de partilhar, foi um desafio extremamente importante. Eu considero a minha principal experiência industrial, tá? Porque naquela época eu tive integrado, o Sanderson também, né, numa equipe multidisciplinar. Nós chegamos a ter 70 engenheiros e físicos, né? Do grupo, 70 pessoas, chegamos a ter acho que 11 ou 12 meninas, né? Também com formação de mestrado e doutorado junto com as várias pessoas, né? Então tinha uma boa diversificação, né? Os projetos tinham suas subdivisões técnicas em pastas. Eu ficava na pasta da mecânica, mas tinha o pessoal da pasta técnica da elétrica, o pessoal da física, né? O Sanderson, mais com o problema da questão documental, das certificações, do problema da qualidade e afins. Desculpa, Sanderson, se eu estiver não utilizando nomes corretos aqui, tá? E durante esse período, todos da equipe tiveram que acessar e fazer suas devidas gestões com vários documentos que já vieram com a licitação. Esse projeto da câmera satélite começou por meio de uma licitação internacional. E esses vários documentos nos levavam a uma variedade conflituosa de especificações e requisitos, tá? De ordem gerencial, mexendo com normalizações, do problema técnico, de como que os aspectos técnicos iam se integrar nas fases do projeto, do problema do desempenho técnico físico atendido pelo equipamento e de como que esse equipamento seria integrado internamente no satélite, qual que seria a relação dele com os outros equipamentos dentro do satélite e qual que seria a relação externa do equipamento com outras partes, né, ali mais amplas do satélite e de gestão do Brasil e da China, sobretudo da China. E muitas vezes a gente nem tinha muitas informações. Tá? Tudo isso entrelaçado com uma longa campanha de testes físicos experimentais e um trabalho hercúleo de geração de documentos, de relatórios, do processo evolutivo, da depuração técnica, né? Sem se falar do risco técnico, né, de todo equipamento. Mesmo porque o conhecimento necessário para você entregar o equipamento não estava totalmente disponível no início do contrato. Tá? E até uma pergunta que eu deixo para os gestores, né? Se sempre você terá todo o conhecimento disponível no tempo hábil, né? E se o gestor da equipe técnica teria bom desempenho se não tivesse os devidos conhecimentos? Então, se você for um gestor ou gestora que você tem a linguagem da gestão, mas você não domina a parte técnica daquilo que está sendo gerido, você consegue ter um bom desempenho como gestor ou gestora? E essa foi uma pergunta que nos assombrou aí por todo esse tempo, né? Porque, de uma certa forma, a empresa encontrou na gestão das equipes técnicas e atribuiu aos gestores o duplo papel de ser um gestor técnico e de ser um gestor de projeto, né? Para que, no tempo hábil, ele conseguisse entregar as duas soluções. Mas é uma indagação que eu ainda vejo sem uma resposta muito objetiva. Então, também fica como provocação. Umas figuras rápidas, aqui uma ilustração do satélite, um equipamento aí de 2 toneladas, só esse painel, essa parte a cinza aí à direita da figura superior tem 6 metros de comprimento, tem lá vários equipamentos, várias empresas brasileiras que participaram, cada um com seus conflitos de gestão, e uma integração global, também com uma grande equipe de gestão do sistema, né, estabelecida por meio do INPE, lá em São José dos Campos. Ela tomou conta desse grande papel, tá? Mais algumas fotografias de etapas aí intermediárias do processo de montagem. Na fotografia já na China, esse equipamento ele foi totalmente montado na China, porque toda a tecnologia de integração completa e lançamento está lá. O Brasil, naquela época, 2012, não tinha essa tecnologia. Eu me distanciei um pouco da área, mas até o ponto onde eu sei, o Brasil ainda não tem toda a tecnologia para colocar um equipamento desse em órbita. Tá? E a figura mais à direita do satélite montado no foguete, o foguete, o longa marcha, o lançador, o equipamento aí de 45 metros de altura para colocar
o satélite a 800 quilômetros do chão. Tá aqui uma imagem do equipamento fabricado aqui em São Carlos, né? Ao que conta a história, Sanderson, esse aqui foi o primeiro equipamento, a primeira câmera de satélite projetada e construída no Brasil. O Brasil já subcontratou outras câmeras de satélite, mas a fabricação foi feita no exterior. Então, essa aqui é a primeira fabricada no Brasil. Nós sabíamos disso naquela época, né? E como também nós éramos montadores, nós sabíamos que o apertar de parafuso, cada parafuso apertado, era história, era a primeira vez na história. Tá? Se você entrar no site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, você consegue baixar imagens geradas pelo trabalho desse satélite, né? Você faz um cadastro lá, faz um login e você começa a solicitar essas imagens, são gratuitas. A gente sabe que várias universidades usam essas imagens para pesquisa. Então, a fotografia aqui mostra uma imagem do satélite da cidade de São Paulo, da grande São Paulo. Então, isso que está em rosa, esse miolo rosa, é a cidade de São Paulo. É tudo aquilo que emite infravermelho, é asfalto e concreto. Tá? Então, a gente sabe que é por meio de satélite o processo objetivo mais eficaz para você medir o percentual de verde. Então, você sabe onde tem verde aí no entorno de São Paulo. Tá? Então, não existe um processo cientificamente mais robusto do que esse, né? No que eu entendo. Isso aqui, detalhes do desenho do equipamento, né? Da forma como foi construída, tá? Aqui em São Carlos, né? Nós usamos muitos modelos matemáticos ao longo de 8 anos para compreender aquilo que o nosso feeling não era capaz de entregar. Então eu botei aqui duas figuras que dinamicamente estão remetendo a uma mudança de forma, e essa mudança de forma para nós da área técnica traz muitos significados. O código de cores que você vê tem muitos significados, interpretamos isso numericamente. Às vezes, para quem está só no papel gerencial, é difícil enxergar a implicação disso. E eu faço um clamor para todo mundo que for para a área gerencial e que eventualmente não ficassem na área técnica, que tentem, sempre que possível, compreender quanto custa, em termos de esforço humano, de aprendizado, de preparação, a depuração de um modelo até o momento que ele fica na condição de te oferecer um diagnóstico objetivo para que, de outra forma, feito de outra forma, você corre o risco de perder muito tempo e dinheiro, e dessa forma, apesar de ter esse investimento inicial, você tem a virtude de reduzir custos, riscos e outros aspectos do problema. Tá? Aqui nós temos duas imagens, a imagem à direita, uma imagem do protótipo da câmera de satélite montada em equipamento para teste experimental, e uma imagem da esquerda, um modelo de representação, um modelo que foi desenvolvido ao longo de 8 anos. Esse modelo não ficou pronto no primeiro mês, ele ficou bom depois de 8 anos. Então pode ter certeza que ao longo de 8 anos, cada semana implicou na colocação de mais um tijolinho de conhecimento, de depuração, de aprimoramento, respeitando a discussão coletiva de uma equipe grande de pessoas com formação boa na sua respectiva área, e todo mundo procurou de alguma forma, e muitos fizeram isso depois, mestrados e doutorados. Esses modelos de representação, eu digo sempre para os meus alunos, eles dão para nós aquilo que a gente nunca vê. Eu não tenho feeling, você não tem, ninguém tem humanamente possível, do que eu quero dizer, condição de compreender o que significa uma frequência de vibração de 70 Hz, de 89 Hz, de 92, de 95, e o que isso tem em relação com a possibilidade ou não de um equipamento de 120 milhões de reais falhar durante o lançamento, tá? Então a experiência registrada, ela foi demonstrada e ficou à disposição para se mostrar que em problemas de alto nível técnico, tá? E falando especificamente do lado mecânico da coisa, o lado elétrico também tem a problemática, o lado físico também, a gente precisa dos modelos de representação porque humanamente nós não temos capacidade humana, intuitiva, cognitiva, sensitiva para flagrar isso de uma forma que seja objetiva. Tá?
Foram desenvolvidos muitos sistemas, né? E esses sistemas contribuíram aí para a geração de outros tantos subprodutos que depois a empresa mesmo ela encontrou como forma de desenvolver outros produtos para outros projetos, né? E essa é uma questão interessante, né? Quando o teor técnico de um projeto, né, vai avançando, né? Você vai subindo essa régua, é interessante você identificar as janelas de oportunidade que vão surgindo de o tecnicismo elevado aqui poder impactar no contrato de um outro projeto, às vezes de um projeto de uma outra época, né? E você, então, saber captar esse conhecimento, ter as pessoas certas que captem esse conhecimento e levem, adaptem para um outro projeto. Às vezes um projeto de uma natureza totalmente diferente. Então, por exemplo, isso aqui é uma peça, né? Uma peça cerâmica, é um vítreo cerâmico, material vítreo cerâmico transparente. Vocês estão vendo que ele tem uma geometria totalmente aí complexa. É uma peça dessa câmera de satélite, foi a primeira desse tipo usinada, fabricada no Brasil, fabricada aqui em São Carlos, usando o conhecimento da literatura que é usada normalmente numa literatura de um curso de graduação de mecânica, tá? Mas é exatamente o tecnicismo, acentuado e a interação coletiva de cada pessoa contribuindo com seus tecnicismos, é essa construção coletiva que nos leva à fronteira do conhecimento para buscar o algo novo. Então, também, de novo, a questão da gestão, ela precisa ser aberta o suficiente para permitir, às vezes, aquilo que o próprio gestor não enxerga, tá? A equipe é capaz de fazer, né? Tendo a oportunidade, ela consegue ir além do que o gestor entrega, tá? É importante o gestor não colocar dificuldade para isso, né? Tá? A inovação, pelo que eu tenho tentado estudar, o Sanderson vai falar muito melhor do que eu, né? Mas a gente vai ver que ela tem muitas leituras, né? Muitas formas de ser encarada, né? E a brincadeira que eu quero fazer aqui é uma brincadeira muito simples que eu vejo que acontece quando o projeto de engenharia, sobretudo esses que eu enfrento mais comumente, os de mecânica, mas certamente outros de engenharia também tem, né? Que é o seguinte: para o conhecimento daquele equipamento, daquele produto, daquela ideia, você tem um domínio, tem uma expertise daquele conhecimento que está registrado publicamente, tá? E às vezes, fazer inovação, você submete a muitos processos da organização até chegar no momento que você fala que é uma inovação, tá? Aí eu deixo a seguinte indagação com vocês. E eu tenho visto na mecânica que uma forma da gente se guiar da oportunidade da inovação, e eu torço para que os gestores, possam também acrescentar mais esse óculos para o seu olhar respectivo, é identificar quais são as fronteiras que restringem o conhecimento daquele produto, daquele item, daquele projeto. Quais são as delimitações de conhecimento? Quais são as restrições de conhecimento? Porque se por algum motivo eu conseguir furar aquele bloqueio, gerando esse tipo de biquinho na ilustração, um biquinho que remete a é uma portinha que eu abri no meio daquela restrição. Isso parece um paradoxo, isso parece uma contradição, mas a gente percebe que o domínio técnico, ele às vezes esconde oportunidades embaixo do tapete. São essas oportunidades, são pequenas portas. A gente precisa saber onde elas estão. E isso a gente não descobre da noite para o dia. Às vezes demoram anos até você perceber onde estão esses rabichos embaixo do tapete. Encontrou, abre aquela janelinha porque a inovação está ali. Ela está ali. Quando você reverte aquela restrição, tá? E a gente brinca muito com os alunos para pensar assim, para evitar a reinvenção da roda, tá? Sempre buscar uma revisão da literatura para você não fazer aquilo que já foi feito, tá? Então, fazer o novo é reconhecer aquilo que já está feito para você falar, isso aqui é realmente novo, tá? Mas sem esquecer que a inovação, dependendo do produto, do item, do mercado, a inovação traz riscos. Risco jurídico, risco financeiro, risco de vida, tá? Risco interno à organização, risco externo, tá? Mas uma provocação que eu deixo para os meus alunos, e eu tenho vários alunos trabalhando em projetos aqui de extensão, atividade de extensão, projetos de competição. Toda vez que você propuser uma inovação, pense em trazer uma melhora.
realmente para aquilo que você está pensando. Mas nunca se esqueça de que a inovação não deveria piorar o comportamento do sistema em relação ao status anterior. A inovação, ela vai trazer algo novo, mas ela não pode trazer à tona algo que foi resolvido há 50 anos atrás. Tá? É um pensamento invertido, né? No sentido de provocar mesmo, filosoficamente, a discussão que nós fazemos de inovação. Então, caminhando para o nosso final, né, eu peço perdão a vocês todos e a todas por não ter feito a tradução em tempo, né? Eu deixo aqui os dois primeiros itens como duas provocações aí para as nossas reflexões, de que, do primeiro, do Arthur C. Clarke, tá? Que qualquer tecnologia suficientemente avançada, normalmente ela pode ser confundida com mágica, tá? E mágica, eu uso o tom pejorativo, né? Porque muitas vezes mágica remete a alguma coisa que você vai alcançar por tentativa e erro ou com base na sorte. Mas não, tudo que nós fazemos na realidade próxima é uma construção humana, é uma construção feita pelas relações sociais. A nossa área é também uma ciência humana, porque ela depende da nossa existência, da nossa troca, da nossa comunicação. Então, se nós trocamos, é porque nós também construímos o conhecimento da maneira que a comunicação nos permite. Tá? Então, se coisas complexas foram feitas no passado por pessoas que tinham carne e osso, no futuro também poderão, porque também nós somos de carne e osso. E o segundo item, né, que remete ao problema, para quem acompanhou na história, na literatura, sobre o acidente do ônibus espacial Challenger, em 1986, num problema de retorno Ele estava em órbita, ele tinha que retornar à Terra, e ele explodiu nessa etapa de retorno, matando ali uns 7 ou 8 astronautas. E quando então um projeto de US$ 1,5 bilhão foi colocado no lixo, e o governo dos Estados Unidos abriu uma grande investigação governamental, política, técnica, jurídica, para tentar entender as causas daquela falha. Tá? E esse Richard Feynman, tá, que é um físico famoso do MIT, ganhador de prêmio Nobel, ele foi o grande gestor dessa grande equipe de investigação do acidente, do pós-acidente. Tá? E ele escreveu um livro sobre isso, mas eu trago aqui, eu peço perdão a ele já é falecido, peço perdão por ter trazido só uma frase curtinha, mas é preciso olhar com muito cuidado o livro, porque ele contextualiza isso que eu vou trazer aqui nesse item 2, que é, para qualquer tecnologia de sucesso, a realidade sempre tem que tomar precedência em relação às relações públicas, a políticas, decisões governamentais. Por quê? Porque a natureza não aceita ser enganada. Por mais que a política queira reconstruir a linguagem e o discurso, a natureza continua lá cobrando a gente com a realidade que ela criou antes de nós. Essas provocações eu deixo disponível e torço para que vocês abracem essas provocações também, porque eu gostaria de, no futuro, que a gente consiga enfrentar vários problemas que parecem não tão triviais, parecem simples numa primeira olhada, mas não são triviais. E eu torço para que a gente tenha um grande movimento social coletivo para que a gente consiga entregar soluções para esses problemas, sobretudo sociais. Nesse exemplo aqui, a figura de cima remete a uma comunidade carente de um local distante, em que é deixado ao trabalho das mulheres e as crianças o problema de ter que botar potes na cabeça para levar alimento, levar água, às vezes por grandes distâncias. Dada a condição social, de pobreza, de dificuldade social e distância geográfica daquele local. Tá? E na figura de baixo, eu encontrei isso aqui de um país da África, perdão por não lembrar agora, não trazer referência agora, mas fica colocada a ideia. Pessoas estão pensando em processos de pensamento, processos cognitivos que facilite nós transitarmos da ideia de cima para a ideia de baixo rapidamente. Então eu deixo como provocação, que processos mentais são esses para que ao invés de você carregar na cabeça 20, 30 quilos de material, alimento, água,
Ao invés de você carregar, você muda o paradigma, muda a concepção e cria um tanque na forma de uma roda, e você enche essa roda de água e traz essa roda rolando, tá? Então, tá em jogo aqui uma mudança de pensamento e que nós todos aqui, que de uma certa forma nós somos privilegiados em estar aqui nesse momento da vida discutindo grandes evoluções para o futuro, que a gente consiga entregar isso na sociedade para quem mais precisa. Então eu encerro aqui, tá? Cérebros brilhantes também podem produzir grandes sofrimentos. É uma leitura enviesada, né? A gente sempre acredita que o cérebro brilhante sempre vai ter uma ideia brilhante, mas o contraditório também faz parte da nossa existência. E saber conviver com o contraditório pode ser uma grande virtude, pode ser um grande benefício. Então eu torço para a gente educar os nossos corações. Na verdade, estou parafraseando o Dalai Lama. Tá? Fica aqui uma provocação, uma provocação da realidade próxima. A nossa natureza nos deu tantos benefícios, né? Isso aqui é o exemplo de um exoesqueleto de um inseto, tá? Que na sua fase de mutação ele perde o exoesqueleto, ele sai para poder ter sua transformação fora dele, né? E talvez isso aqui nos deixe muita lição para o futuro, em relação àquilo que a gente pode fazer externamente para o mundo, em relação àquilo que a gente faz com nós mesmos. Às vezes precisamos sair da nossa própria casca, tá? Para a gente encontrar o nosso próprio caminho de transformação. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico disponível aí para eventuais indagações, questionamentos e críticas. Na figura da direita, eu tenho aqui a imagem de um coração. Tá? A gente vê hoje que na área da engenharia, nas várias interfaces da engenharia, conseguir modelar o coração talvez seja o ápice, um dos ápices da nossa existência como pessoas de formação superior. Modelar, para quem sabe, oferecer para o médico a chance de ele sair da própria caverna de Platão e enxergar mais do que a sombra no fundo da caverna está mostrando para ele, ou o conhecimento que ele vê escrito nos livros, sendo representado aqui pela sombra. Então a gente espera oferecer outros subsídios para que ele tome as suas decisões como também gestor de um grande projeto. Eu deixo aqui alguns contatos, meu LinkedIn está lá como Sérgio Evangelista, estou aqui na UFSCar, tem detalhes aí para o contato do telefone. O Sanderson me trata como Sérgio aqui na apresentação, mas fique à vontade, eu já aceito como definitivo. As pessoas me tratam aqui, São Carlos, como Todd, Toddy, tal como no chocolate. E o meu e-mail é toddprof@ufscar.br. Obrigado, pessoal. Valeu, Todd Prof. Bem, abri para Obrigado. perguntas aqui também. Eu posso começar Fica à vontade. Fique à a vontade, Érica. conversa. Sérgio, prazer, a gente não se conhece ainda, mas sem dúvida teremos oportunidades futuras a Muito partir do prazer. Sanders. Opa, Eu queria te ouvir um pouco. Aqui você comenta dos processos e métodos de fabricação. Aí você repetiu, não estou repetindo suas palavras exatas, mas duas vezes você menciona, né? As empresas não usam as informações da literatura. Iniciativa privada não respeita a literatura. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Faltou assim um pouco o que você acha, né? Por que isso acontece? Érica, muito prazer. Obrigado pela pergunta, né? Assim, eu costumo comentar com os alunos o seguinte, né? Nós nos deparamos com empresas do mundo mecânico, submetidas a vários níveis de risco jurídico e financeiro, né? As empresas de risco elevadíssimo, por exemplo, é o caso da Embraer, que você citou mais cedo, né? E as empresas de risco baixíssimo, por exemplo, uma empresa de fundo de quintal, Uhum. tá?
Então, essas empresas, dependendo da posição em que elas se colocam nessa escala de riscos jurídicos, financeiros e outros, né, elas têm certo nível de amadurecimento em relação aos seus processos internos de gestão e certa demanda com relação ao enfrentamento do risco. Então, Uhum, a minha experiência com a Embraer 20 anos atrás, num projeto de 3 anos, mostrou para mim que naquela época a Embraer estava tentando implementar o melhor da literatura com relação aos parâmetros de processo de fabricação das peças, tá? E o motivo da contratação da nossa equipe aqui em São Carlos foi auxiliar a Embraer a melhor interpretar aqueles modelos matemáticos daquele problema que remete à fabricação de peças do avião 145, do 175 e do 195, tá? Então ela estava vivendo esse processo, tá? Hoje, certamente, ela deve ter avançado bastante. Mas, por exemplo, empresas menores que não têm uma estruturação de uma Embraer, 14, 15 mil funcionários, 3, 4 mil engenheiros, tem empresas que às vezes só tem um engenheiro, e às vezes ele tem que trabalhar com a meta de entregar tudo para ontem. E às vezes, para você depurar aquele processo para aquela peça, aquele conjunto de peças, isso te pede 2, 3 meses de estudo. E às uhum. vezes a empresa não tem essa condição, tá? E às vezes também o risco jurídico financeiro dela cria uma certa, vamos dizer assim, um certo conforto, embora eu ainda ache que seja falso, um falso conforto de o gestor, o diretor, diretora tomar decisão, tá? E manda o operador da máquina operar sem que ele tenha um conhecimento de causa com o melhor da literatura. Tá? Porque ainda assim ele produz boas peças, a empresa ainda continua ganhando dinheiro, mas sem ter conhecimento que ela pode ganhar mais. Entendeu? Obrigada. Uhum. E agora o Sanderson sumiu, eu vou continuar aqui, então vou Sim, fica à aproveitar. vontade. Aí você também comentou essa questão do gestor de projetos versus o gestor técnico, né? Aí a gente Sim, pode pensar no o gestor de projetos clássico está preocupado com o tempo e custo, e o gestor técnico, a gente pode pensar num perfeccionista que, por ele não terminaria jamais, porque ele quer fazer o sim, melhor e mais perfeitamente, e para certo, ele esqueceria que tem orçamento que depois tem que ser vendido. Então, para ele certo. também supostamente não tem limites. Então eu queria você deixou, né, deixou aberto, né, no sentido que não vou bater o martelo que deveria ser o gestor, então. Mas aí eu queria uma posição da sua parte nesse cenário. Obrigado de novo, Érica. Boa questão. Esse, inclusive, foi o motivo da minha monografia do TCC, que eu fiz mais tarde em gerenciamento de projetos, no contexto do PMBOK, né? Na provocação da minha monografia era o gestor de projetos, para que ele faça uma análise de riscos, ele precisa ter conhecimento técnico e até que ponto, tá? Então isso está lá depositado na biblioteca da Getúlio Vargas, né? E eu vou tentar trazer aqui resumidamente. Uhum, Eu penso muito pelo tipo de produto final, tá? Então vamos pegar aqui dois extremos, né? De uma possível escala linearizada. No extremo do lado de cá, eu coloco aviões da Embraer, pego o KC-390, tá? O tecnicismo necessário para você entregar um KC-390 é gigantesco. E certamente o KC-390 ele é constituído de muitos subsistemas, cada subsistema deve ter um gestor técnico, gestor tradicional, né, do sentido de gestão da palavra, com toda o ferramental, e com certo domínio técnico, para poder integrar a discussão desse subsistema com a descrição do outro subsistema, para fazer a conversa entre equipes. Então eu desconfio que a empresa, quando se enfrenta problemas dessa monta, ela precisa amadurecer a discussão organizacional e provavelmente, se não para todas as subequipes, para as mais críticas, encaixar gestores que tenham um bom equilíbrio entre a parte gerencial, a parte ferramental gerencial e a parte técnica para ter a linguagem e saber, por meio da linguagem, identificar onde estão as oportunidades que eventualmente são massacradas, caso ele ou ela não conheça, e caso
eles queiram operar por meio da linguagem tradicional, por meio de custo, risco, stakeholders, aquisições, contrato, cronograma, né? Que é uma linguagem importante e que nesses projetos de risco técnico elevado, tá? Eu sugiro que essas pessoas da gestão também vão fazendo essa migração paulatina para a questão técnica. Agora, por exemplo, um equipamento, uma solução, um problema de tecnicismo baixo, relativamente mais baixo, por exemplo, né, fabricar sabonete. O sabonete tem uma série de processos industriais para você garantir a compatibilidade dos produtos lá com a questão física, a questão humana, tá? Mas isso é, uma vez registrado e qualificado internamente no processo da empresa, é um processo que se repete. Talvez a assimilação do gestor para essa linguagem técnica e de gestão seja bem mais simples. Tá? No caso da Embraer, talvez ele precise avançar mais no estudo técnico do motor, da montagem do motor na asa, montagem do trem de pouso, da integração da aviônica no sistema como um todo, né? E como que sistemas cruzados podem criar riscos não contemplados. Tá? Uhum. Não sei se eu respondo, tá? Eu vejo essa questão bastante sensível. Santos, eu vou só concluir um pouco a ideia, porque, na verdade, eu falo até de forma bem pessoal. Eu sou engenheiro eletricista e eu lembro que no final do meu bacharel, alguma coisa próxima, meu pai, engenheiro mecânico também, ele Opa. falou, filha, engenheiro normalmente vira gestor. Então, é legal se você começar a estudar um pouco de gestão, começar a entender a linguagem e tudo mais. É por isso que eu também comecei a estudar gestão de projetos. Eu lembro que ele nessa época me pagou um mini curso de MS Project, aí depois eu fui para a FGV também. Legal. E aí, na minha experiência como engenheira de desenvolvimento de produto, aí eu lembro que eu observei que os meus gestores, eles eram engenheiros que eles viravam gestores, mas sem nenhuma formação técnica. Certo. E aí tinha muito problema, tive casos de colega que tinha depressão e o gestor ele não tinha nenhum tato, né, para lidar com recursos humanos e etc. E hoje em dia eu sou professora de gestão de projetos numa escola de gestão e eu dou aula não só para engenheiro, né, super heterogêneo para formar gestores de projetos. Então, Legal. é uma super discussão, né, até tenho vontade de fazer pesquisa nesse sentido, foge um pouco das minhas palavras-chave de interesse, mas acho que vale tudo que você colocou, né? Tem muita coisa aí que casa com as coisas que eu penso igualmente. E só para concluir, que eu anotei até um exemplo que eu tinha aqui, que no meu doutorado eu fiz a parte de um doutorado em administração, então eu coletei meus dados por entrevistas e eu estava estudando desenvolvimento de produto complexo de uma aeronave. E eu lembro que de uma das entrevistas alguém falou para mim, Érica, engenheiro provavelmente que eu estava conversando. Ele falou, Érica, tem casos que o pessoal da gerência ele não entende quando a gente está fazendo alguma coisa que não é muito revolucionária, é incremental, né? Um subsistema que a gente está desenvolvendo que é um desenvolvimento incremental. Eles não entendem que isso não quer dizer que a gente vai fazer mais rápido. Isso quer dizer simplesmente que a gente vai ter menos risco associado. Então, eu estou querendo só concluir aqui um pouco, é uma conversa, né? Não é para ter certo ou errado, no sentido que a importância do gestor ele também ter a consciência do mundo técnico, porque senão, num caso desse, acaba colocando o projeto em perigo, porque na cabeça dele é mais do mesmo, te dei o dinheiro, as ferramentas e todas as condições, então faça isso o mais rápido possível, sendo que, como você falou, 8 anos para desenvolver um modelo, né? Então, isso se o gestor ele não tem consciência que realmente toma tempo para fazer o certo do jeito certo, que vai nos garantir uma execução muito mais segura e muito, talvez, no tempo certo ou mais rápido ou com menos erros, aí fica aí a reflexão. Mas é isso. Brigadão pela sua apresentação, achei rica, gostei das provocações, gostei das reflexões, tenho muitas notas aqui para conversas futuras. Muito obrigado, Sanders. muito obrigado. Legal.
Bem, estou vendo que o Tiago está inscrito aqui. Tiago Alves. Opa, boa noite, tudo bom, gente? Boa noite. Eu queria, primeiramente, de certa forma, até agradecer por ter um tipo de palestra dessa, assim. Eu trabalho com desenvolvimento de hardware, eu trabalho na indústria automotiva, já tenho uns 8 anos, trabalho com desenvolvimento de motos elétricas e sempre trabalhei em startups, nesse ramo, e sempre tive discussões muito grandes exatamente nessas questões, tipo, aonde que o Technicase é importante, aonde que a gestão é mais importante, ainda mais falando de uma startup, onde sempre são metodologias ágeis, sempre tem uma correria por entregas, uma pressão por resultados, e até queria entrar também nessa questão, acho que a Érica até entrou, nessa questão do gestor técnico ou não, e isso é uma coisa que eu fico muito feliz de ver hoje num congresso de gestão de projetos, né? E ser abordado esse tipo de tema, porque às vezes o pessoal fica muito na questão da metodologia da gestão, que também é muito importante. Sem ela, a gente não consegue organizar, a gente não consegue ter um fluxo de desenvolvimento, um processamento correto das coisas. Então, mas essa questão do nível técnico ser requisito, às vezes é muito importante também, porque, igual eu falei, eu trabalho hoje numa área que é de automotiva, também tem uma questão de segurança, tem uma questão do projeto, você tem um usuário que vai estar em cima que é grande risco, então alguma falha de projeto, alguma coisa que foi mal pensada, pode levar a riscos muito grandes, e às vezes essa questão da gestão, já tive muitos debates homéricos tentando explicar a importância que eu via numa questão técnica, no modelo, também tenho especialização em elementos finitos, então tentava mostrar para o pessoal a dificuldade de se fazer um modelo, de se fazer algum trabalho, e mais para agradecer e também vangloriar tudo que você falou, porque foi muito legal e é muito dentro do que a gente vê hoje em dia no desenvolvimento. É muito dentro, principalmente quando você está trabalhando com o desenvolvimento de hardware em si, é uma coisa que é pouco... A questão de gestão de projetos, ela é muito baseada, até que foi a menina que falou da questão da IA, desculpa agora, eu não lembro o nome, que ela fala muito que a gestão de projetos ela vem muito baseada na indústria de software, no desenvolvimento de software. E, às vezes, aplicar essa gestão para o desenvolvimento de hardware é muito complexo. E o pessoal, às vezes, tenta fazer uma tradução, uma adaptação que, muitas vezes, que comem etapas essenciais do processo de desenvolvimento. Então, acho que é mais isso, mais dizer gratidão mesmo por ter escutado essas palavras, fiquei muito feliz, de verdade. E só um detalhe, não sei se foi proposital ou não, até me chamou a atenção, que até a imagem que você falou do forjamento lá, é até Festo, né, que é aquela imagem que é o considerado Deus da tecnologia, achei um detalhezinho bem legal também. Muito legal. Obrigado, Thiago, pelas considerações, né? Eu também me interesso por essa questão que eu diria, ousaria dizer que é uma questão de ordem filosófica, tá? Porque a gente começa a se preocupar, né, como que o conhecimento, onde o conhecimento se situa, né, para respeitar o nosso caráter humano, o nosso encaixe humano nesse momento da sociedade, né? Quando eu vejo essas duas escolas, a da gestão e da técnica, entrar quase que numa situação de conflito. Porque o mercado já coloca assim, o mercado pressiona para que o tempo de colocação, por exemplo, de um carro no mercado seja cada vez mais abreviado. Mas a gente sabe que do lado da física, nas certos fenômenos, o tempo de amadurecimento você não consegue abreviar. Mas o mercado quer o carro num tempo menor. Então, por exemplo, a gente já sabe que, por exemplo, um problema de natureza eletrônica que começa a se pronunciar à medida que esse grande fenômeno de mercado vai avançando, é o seguinte: as empresas não conseguem amadurecer em tempo hábil o problema da compatibilidade magnética dos sistemas. Então, por exemplo, já tem carros dos Estados Unidos que já virou motivo de processo, né? De o motorista estar dirigindo lá, acho que é um Corolla nos Estados Unidos, e ele atende um celular.
o celular altera o campo magnético no interior do carro e esse campo magnético ele se acopla com outros sistemas eletrônicos do carro, alterando a velocidade do carro. E no caso, o motorista se acidentou, não sei se morreu, acho que teve alguns casos e virou processo, tá? Porque esse fenômeno magnético ele ainda está sendo depurado na própria literatura, mas o mercado não quer saber, o mercado quer entregar o carro com cada vez mais eletrônica, supondo que sejam sistemas isolados, como se fossem blocos isolados, mas não são, tá? E então eu acredito que isso vai colocar novos temperos na forma de gerir para poder lidar com isso, mas certamente essa questão só vai começar a gritar quando ela se transformar num problema político. Af. Bem, eu queria só, Todd, agradecer aí, né, tua participação, mas eu queria também aproveitar para fazer um comentário, para não perder o momento, só assim, colocando alguns pingos em alguns is, né? A gestão de projetos, ela é muito antiga, né? Desde que o ser humano começou a fazer coisa grande, pirâmide, muralha da China, isso tudo teve gestão de projetos aí. Certo. Não era óbvio, metodologias modernas, atuais, né? Hum. Mas as primeiras sistematizações aí que hoje a gente usa, Tiago, elas vieram lá da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Depois que os aliados venceram e aí foi constituída toda uma. Bem, ali nasceram os primeiros corpos de conhecimento e gestão de projetos, né? E aí foram sistematizados e o pessoal de software, eles não criaram a gestão de projetos. Na verdade, nos anos 80, o software estava engatinhando e aí o pessoal começou a ter muito problema com software, aí eles disseram, olha só que coisa louca, né? Que hoje em dia parece que não foi assim, mas como o Todd falou, às vezes coisa óbvia, na verdade não é o óbvio, é outra coisa, né? Então, o que aconteceu? O pessoal do software disse, caramba, a gente não tem método nenhum, vamos pegar o método do pessoal da engenharia, porque na engenharia tem uma área chamada engenharia de projetos, né? Que é o Engineering Design, que não é projeto project, é projeto design, que é outra abordagem, Concepção. né? Exato, né? Então o pessoal da engenharia de software diz, pô, vamos pegar lá na engenharia os métodos lá de requisitos e tal, a nada. Aí eles constituíram a área de engenharia de software, que depois passou por uma evolução e aí girou toda a parte de ágil, né? E que veio aí voltou para a engenharia e hoje, por exemplo, na engenharia de computação, tem uma área chamada engenharia de software. E tem alguns cursos de graduação que são exatamente cursos de engenharia de software. Mas na engenharia dura, não tem um curso de engineering design. Entendeu? Ele vira algo que dentro da engenharia mecânica aparece às vezes, na engenharia elétrica não aparece, não, eu sou engenheiro eletrônico e não aparece, não é discutido. A Érica deve ter passado por isso também, né? Na engenharia civil não é discutido, então parece que não existe, entendeu? Que você vai estudar depois, né? Então, só para colocar, contextualizar um pouco essas questões, né? Fora isso, né? Bem, aí eu e o Todd, a gente conviveu muito tempo e nos debatemos muito em relação a esse aspecto daí, né? É, mas, assim, por exemplo, toda a área do, do, do que hoje é gestão de projetos, eles não nasceram em projetos de pequenas coisas, né? Nasceu em projetos de grandes coisas, como o projeto Manhattan, como o próprio projeto Corona, que foi feito as câmeras de satélite, né? Tá? Então, não é à toa que veio daí, né? Agora, o aspecto técnico tem que ser considerado. Hoje em dia, o pessoal acha que estudar gestão e fazer comunicação e etc. resolve, né? E às vezes não resolve, às vezes resolve, às vezes não,
né?